Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o doutor Paulo Chapchap, médico diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, doutor Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos conversar hoje aqui sobre o aumento do número de internações nos hospitais do país que estão recebendo mais pacientes com a Covid-19. Doutor Paulo, antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir as pesquisas que o professor Lavareda trouxe aqui para a gente. A pesquisa XP-Impesp fez duas perguntas. A primeira é se o brasileiro está com medo em relação ao surto de coronavírus. Em agosto eram 33%, setembro, 30%. Já em outubro o índice foi de 28% e em novembro chegou a 37%. Com relação à expectativa de uma segunda onda de coronavírus no Brasil, 77% dos entrevistados disseram que o país irá enfrentar. 19% não acreditam em segunda onda do coronavírus. Já 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa XP-Impesp ouviu 1.000 pessoas em todo o Brasil, entre os dias 18 e 20 de novembro. Bom, doutor Chapchap, o senhor vê aí que 77% acreditam que haverá uma segunda onda da Covid-19 no Brasil, mas só 37% estão com medo, ou muito medo, pelo menos. Será que é por isso que os hospitais estão lotando? Eu queria que o senhor começasse falando para a gente como é que está o Sírio-Libanês, em que situação que ele se encontra nesse momento, se a tendência segue de alta. Sim, obrigado por me receber aqui, é um prazer estar com você e informar os nossos telespectadores sobre a situação atual em relação ao enfrentamento da Covid-19. Ocorreu sim, a partir do final de outubro, começo de novembro, uma mudança na chegada de pacientes ao Hospital Sírio-Libanês. Nós notamos, naquela semana epidemiológica, na 46ª e na 40ª semana epidemiológicas, um aumento da procura no pronto-socorro por síndromes gripais. A gente vinha tendo uma procura de cerca de 40 a 50 pacientes nas 24 horas, em cada 24 horas, com síndromes gripais, e esse número aumentou em alguns dias até 150. Então, ela chegou a triplicar o número de pacientes com síndromes gripais. Mais importante ainda do que isso, de um perfil de 30% dos pacientes com síndromes gripais positivos para o SARS-CoV-2, a gente migrou para um número entre 60% a 70% daqueles pacientes com síndromes gripais, agora testando positivos para a doença Covid-19. Então, houve sim um aumento da procura do hospital por pacientes com a Covid-19. Agora, a que o senhor acredita isso, doutor? O que o senhor tem observado desses pacientes que chegam? Qual é a faixa etária? Que razões eles dão para terem pego a doença? Como é que o senhor vê o comportamento das pessoas se refletindo nesses números? Por que esse aumento? Olha, o perfil das pessoas que internam, que precisam de internação, é mais ou menos o mesmo. São pessoas com comorbidades e com idade mais avançada. Entretanto, no pronto-socorro, pacientes com síndromes gripais, a gente tem visto cada vez mais jovens, que não precisam ficar internados. Vêm, são atendidos, fazem o exame dá positivo ou negativo, e eles são tratados ambulatorialmente, sem necessidade de internação. Então, você tem aí dois perfis. Um grande número de pacientes mais jovens procurando pronto-socorro e ainda um perfil de pacientes mais idosos e com comorbidades precisando de internação, não só o atendimento no pronto-socorro. Lavareda. Doutor, o volume de novos casos de Covid-19 no Brasil está aumentando, como a gente já viu, como o senhor comentou há pouco, nos Estados Unidos também. Eles registraram 1 milhão de novos casos a cada semana nas 2 últimas semanas. Se nós formos na mesma direção, mas é bastante preocupante. O que é que o senhor acha, como é que o senhor vê a questão dos leitos dos hospitais de campanha que foram desativados? Na sua opinião, as autoridades sanitárias deveriam retomar rapidamente a reorganização desses hospitais de campanha que foram desativados? O que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, na sua opinião, do ponto de vista mais geral do Brasil, para além dos contornos de São Paulo
e da rede hospitalar de São Paulo? Olha, Lavareda, o que acontece é o seguinte: você está tendo um aumento do contágio e isso se deve a duas questões. A primeira, comportamento das pessoas, obviamente isso influencia muito a curva de contágio, e depois o rigor das políticas públicas, porque as políticas públicas que indicam a abertura ou fechamento de determinados estabelecimentos ou de determinados tipos de reunião também influenciam a curva de contágio e acabam por influenciar a curva de internações. Preocupa muito a disponibilidade de leitos para o atendimento da Covid-19. Preocupa em dois sentidos. Na primeira onda, nós conseguimos adiar procedimentos adiáveis, procedimentos cirúrgicos, internações clínicas, alguns tratamentos. Então, eu lembro do Hospital Sírio-Libanês, e que mimetiza o que aconteceu no país inteiro, de uma certa forma, os hospitais esvaziaram, os centros diagnósticos esvaziaram, os centros cirúrgicos esvaziaram, e toda a infraestrutura foi dedicada ao atendimento daquela primeira onda de Covid-19. Agora, o que nós vimos é o retorno dos procedimentos, porque precisavam retornar, e a gente tem curvas aqui no Hospital Sírio-Libanês que mostram que a gravidade dos pacientes internados sem Covid-19 hoje é muito maior do que ela era no ano passado. A gente compara esses índices, tem uma forma de você codificar e entender uma coisa que a gente chama índice de case mix, que é o índice de gravidade, e a gente, excluindo os pacientes Covid-19, o índice de case mix para pacientes cirúrgicos e para pacientes clínicos, hoje é significativamente maior, indicando uma maior gravidade, do que ela era nos mesmos meses de 2019. Então, o adiamento de tratamentos de problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas renais, casos de câncer, levou a um agravamento dessas patologias, mesmo que esse adiamento tenha ocorrido apenas por 2 a 3 meses. Então, hoje nós temos o hospital com uma dupla carga. Aquelas patologias não COVID que precisam de tratamento, inclusive numa condição de maior gravidade do que no começo, e o agravamento da curva de internações por Covid-19. Então, nós estamos, sim, preocupados com o futuro. Hoje, nós temos condições em fluxos apartados, espaços apartados, equipes apartadas, de atender as duas cargas de patologias. Mas, se a curva ascendente continuar com a mesma inclinação, eu temo que nós vamos ter que reservar cada vez mais leitos para o atendimento da pandemia. Isso pode implicar numa dificuldade do atendimento das outras patologias crônicas que necessitam de acompanhamento hospitalar. Em relação aos hospitais de campanha, que foi uma parte da sua pergunta, quer dizer, a desativação dos hospitais de campanha pode levar a uma sobrecarga das instalações hospitalares, agora sem o apoio dos hospitais de campanha? Pode acontecer, mas hoje os hospitais que estão regularmente constituídos para o atendimento dos pacientes estão muito melhor aparelhados. Isso aconteceu. Durante o curso da pandemia, nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento dos pacientes. Então, nós suprimos os hospitais com ventiladores, com monitores, com bombas de infusão, com equipamentos de proteção individual, descartáveis, máscaras, gorros, aventais. Melhoramos as nossas linhas de produção de equipamentos de proteção individual, que antes eram todos importados. Nós desenvolvemos novas linhas de produção locais, além de contarmos com maior disponibilidade dos equipamentos de proteção individual importados. Então, hoje ela chega com uma base instalada, melhor aparelhada. Você me diz, então não vamos precisar de hospitais de campanha? Vai depender do comportamento das pessoas e das políticas públicas também. Se o comportamento das pessoas continuar inadequado e as políticas públicas não forem mais rigorosas, nós vamos ter que abrir hospitais de campanha para suprir a necessidade adicional dos hospitais com as instalações permanentes. Doutor Chapchap, uma outra questão que eu queria ouvir sua opinião é o seguinte: nós temos lido
há meses, bastante tempo, várias análises sobre o quanto a Covid-19, com o isolamento social, lockdown em alguns casos, e o estresse que tem causado, afetou a saúde mental da população. Mas eu queria fazer uma pergunta mais específica para o senhor. É o seguinte, do ponto de vista do pessoal de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo esse contingente que trabalha diuturnamente há meses, há praticamente 9 meses, enfrentando nos hospitais, nos centros de saúde, a pandemia. O que é que tem sido feito, por exemplo, no Sírio-Libanês, do ponto de vista da saúde mental, do estado psicológico desses profissionais? Olha, a primeira questão é, sim, os profissionais de saúde do Sírio-Libanês e de todo o Brasil estão muito pressionados pela duração da pandemia, que exige um tratamento de pacientes muito mais graves, durante um tempo muito mais prolongado, e isso causa realmente um estresse continuado e difícil de lidar. No Hospital Sírio-Libanês, nós, desde o começo, lançamos um programa que a gente chamou Programa Proteger, em que a gente dizia que a prioridade do hospital era proteger tanto os nossos colaboradores quanto os pacientes. E eu dizia que o mote do programa Proteger, e anunciei isso várias vezes, tinha 3 prioridades. A primeira era proteger, a segunda era proteger, e a terceira também era proteger, de tal forma que, em todos os sentidos, não só no sentido de contaminação pela doença, com protocolos, nós temos hoje mais de 300 protocolos de atendimento aos pacientes e aos nossos colaboradores. Nós temos toda uma estrutura de saúde mental para uma detecção muito precoce de qualquer desequilíbrio que a pessoa possa sofrer e intervenção também. Então, além de preparar de uma forma estrutural os nossos espaços e as nossas ações com os protocolos e mostrar para os nossos colaboradores que eles não estão contraindo a Covid-19 aqui no hospital, e a gente tem todos os índices que mostram isso, nós protegemos adequadamente, estruturamos adequadamente e tratamos adequadamente aqueles que precisam de suporte e de tratamento. E com uma transparência absoluta em boletins diários, mostramos que o hospital não é um ponto de contração da Covid-19. Mostramos que não temos clusters e, inclusive, os nossos colaboradores que estão nas áreas Covid positivo, provavelmente por uma melhor consciência de como se proteger mesmo fora do hospital, não têm um índice de contaminação maior do que aqueles que estão em home office ou em áreas Covid negativa. Então, nós levamos muito a sério esse programa, nós tornamos cada um dos nossos colaboradores protagonistas do cuidado, inclusive fora do hospital. Nós criamos um programa chamado Guardiões Sírio-Libanês, em que eles levam para suas comunidades, para suas casas, para sua vizinhança, equipamentos de proteção individual, levam álcool em gel para distribuir, mostrando que eles têm como ensinar o seu entorno a se cuidar adequadamente. Então, estamos com uma situação equilibrada, mas, de novo, você tem razão. Os profissionais de saúde do Brasil inteiro estão muito pressionados, muito cansados e precisam ser tratados adequadamente. Como tratar deles adequadamente? Comportem-se. Pensem em nós. Mais de uma vez, nós soltamos esse grito de alerta para a sociedade como um todo, se comportar para preservar os profissionais de saúde, para que eles possam continuar tratando adequadamente a sociedade como um todo. Doutor Paulo, eu queria continuar nessa toada que o senhor está. O Lavareda, assim, desde o começo que começou a ter esse aumento, que, aliás, o primeiro alerta foi dado pelo senhor, né? Para mim, na Folha de São Paulo, os hospitais estão enchendo novamente. No primeiro momento, a gente viu até o governo de São Paulo negando essa informação, mas depois se confirmou com os dados deles mesmos, né? Que é o seguinte:
os médicos me dizem o seguinte: por um lado, os médicos sabem lidar melhor com a doença hoje. Por outro lado, também seria um ponto positivo, entre aspas, o perfil mudou um pouco, há mais pacientes jovens, talvez você não tenha tantos óbitos no final da linha. Lado ruim, isso que o senhor está falando, os médicos estão exaustos, e outra coisa que o senhor já falou também, os hospitais talvez não tenham a mesma capacidade dessa vez de esvaziar tudo e fazer uma operação de guerra e deixar só Covid praticamente dentro de algumas de suas unidades. Então, a gente já tocou aqui em algumas questões, mas eu queria tocar nessa que a gente ainda não aprofundou. É fato que os médicos agora sabem tratar melhor da Covid, sabem tratar mais vidas, e até que ponto, quer dizer, as pessoas devem achar que, então agora os médicos sabem tratar, então não há problema se eu me infectar, quando na verdade ela segue sendo uma doença sem cura, correto? Não, a doença tem cura. Ela não tem um remédio específico para matar o vírus. Os médicos e as equipes em geral, não só médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, farmacêuticos, sabem tratar melhor. A letalidade diminuiu dentro dos hospitais. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que ela é muito assimétrica. Nós temos um Brasil enorme, com diferentes capacidades de tratamento por preparo das equipes, por incorporação de tecnologia, por desenvolvimento de protocolos. Agora, o meu alerta, Mônica, ele é muito claro. Não adianta você ter equipes muito treinadas, toda a tecnologia, todos os protocolos, se faltar vaga. Se você não conseguir entrar no hospital. Em alguns lugares do mundo, faltaram vagas. Em Nova York, faltaram vagas. No norte da Itália, faltaram vagas. Então, se você tem a equipe totalmente preparada, mas um limite do que elas podem receber de pacientes, e o paciente não consegue ter acesso a essas equipes muito bem preparadas, em hospitais muito bem aparelhados, se ela não tem acesso, não adianta ter equipe. Para ela não vai receber o tratamento ideal. E aí vai receber um tratamento improvisado, por equipes improvisadas, não treinadas. E vai sofrer a consequência disso. Então, o ponto central aqui, o gargalo, é termos disponibilidade em infraestrutura, leitos, tecnologias e equipes aparelhadas para o tratamento dos pacientes, treinadas para o tratamento dos pacientes. Então, se houver uma sobrecarga, não adianta ter algumas equipes preparadas para tratar, porque você não vai ter acesso a essas equipes. Uma segunda questão que se fala muito é a seguinte: a gente vê na Europa, inclusive em Portugal especialmente, quer dizer, quando vem um repique, uma segunda onda, como se chama, agora a população está aderindo menos a medidas de isolamento social, a medidas restritivas. Então, a gente pode, talvez, ter esse problema aqui no Brasil. E, ademais, quer dizer, muitas pessoas agora já não têm mais condições de ficar em casa, têm que sair para trabalhar. De fato, outros médicos me falaram isso, talvez a gente tenha que lidar com a realidade de que as pessoas vão sair mais dessa vez, nessa segunda onda. E aí o senhor falou dos protocolos super rígidos que cada profissional do Sírio leva para a sua comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui para a gente, primeiro sobre essa questão da adesão da população, talvez numa segunda onda ser dessa vez menor, a medidas restritivas, e depois fala para a gente que protocolos são esses para quem tem que sair de casa, o que fazer se você realmente tem que sair de casa. O que é o principal para você tentar escapar desse vírus? A primeira coisa, Mônica, vamos deixar bem claro, você não precisa ficar em casa o tempo todo. Nós já sabemos quais são as situações, nós aprendemos isso. Nós sabemos quais são as situações em que ocorre a sua contaminação. Então, vamos lá. Você deve usar máscaras todas as vezes que sair de casa. Ponto. Segunda coisa, você deve higienizar as mãos com frequência. Carregar o álcool gel ou lavar as mãos. Terceiro, e aí acaba, não deve comparecer a eventos com aglomerações em recintos fechados em que você precise tirar a máscara. É isso que precisa fazer. A gente já sabe o que tem que fazer. Então, por exemplo, você vai num restaurante fechado, com proximidade entre as mesas,
você tem que tirar a máscara para comer. Aí você tem uma maior chance de contrair. Mas você pode ir no supermercado de máscara, você pode ir na farmácia de máscara, você pode trabalhar de máscara, desde que haja um distanciamento e uma ventilação do seu ambiente. Então, aquilo que a gente dizia, lockdown, ninguém sai de casa, não é necessário. Não é necessário. Nós estudamos e aprendemos quais foram as situações em que ocorreu contaminação. E nós vamos evitar aquelas situações em que ocorre contaminação. Então, a juventude fazendo festa, sem máscara, bebendo, cantando, gritando, dançando e, portanto, respirando fundo e falando alto, é um evento que a gente chama de grande contágio. Em inglês são os super spreaders. Você tem os eventos de super spreaders. A gente detectou isso, a gente sabe que isso acontece, né? Então, depende de ambientes fechados, pouco ventilados, com muitas pessoas por um longo tempo. É aí que você contrai. Você não contrai no Parque do Ibirapuera correndo. Não contrai. Entendeu? Agora, se você vai no Parque do Ibirapuera, ambiente aberto, num show musical, todo mundo próximo um do outro, todo mundo cantando, aí contrai. Por que contrai? Porque está perto e porque está emitindo muito e não está usando a máscara para proteger e diminuir o inóculo. Então, aquela coisa de ficar todo mundo em casa, a rua vazia, não precisa. As medidas são diferentes dessas, a gente já aprendeu. Então, qual é o protocolo que os meus colaboradores levam para suas comunidades? Não é para reunir a família para almoçar e jantar. Só a pequena família. A grande família, não. Trazer os avós para casa, os tios, as tias, os primos, ficar 4 horas, todo mundo em torno de uma mesa, numa mesma sala, conversando, não. Isso não pode. No Natal, não pode. Eu vou lembrar aqui, eu já falei algumas vezes, meu pai tem 94 anos, minha mãe tem 91 anos, eu visito meu pai e minha mãe. Meus irmãos visitam meu pai e minha mãe. Pequenos grupos, todos de máscara, janelas abertas, totalmente ventilado no ambiente. Se puder ao ar livre, melhor ainda, né? Então, não precisa aquela coisa ultra rigorosa que ninguém aguenta mais, mas também não pode fazer festa, não pode ir em restaurante lotado, não pode ir em bar lotado. Põe as mesas na calçada, aí dizem, mas os restaurantes vão quebrar. Tá bom, vamos mandar alimento à distância, né? Pedir alimentos, já ajuda os restaurantes, abre as calçadas para pôr as mesas na calçada, espaça as mesas, aí o poder público pode ajudar, né? Em algumas ruas, tá bom, ocupa uma parte da rua em determinados horários de menos movimento. Vamos organizar assim. Vai chover, vai diminuir a clientela, não tem jeito. Aí põe tudo para dentro e diminui o atendimento das pessoas, né? Doutor, o senhor está falando que não é necessário essa coisa de rigoroso isolamento, mas nós temos assistido nos últimos dias o anúncio de medidas de isolamento rigoroso, a volta dessas medidas em várias cidades europeias, inclusive com a proibição do funcionamento de restaurantes, mesmo em locais abertos. Eu queria lhe perguntar por que está ocorrendo lá e por que estão sendo tão restritivos nesse momento, se isso parece um exagero para o senhor, e segundo, logo deixando já uma segunda questão, que é a esperança aí no horizonte para todos nós, que é a questão da vacina. Com relação à questão da vacina, eu queria deixar uma dúvida que eu tenho e várias pessoas têm. Então, para o senhor nos esclarecer, fala-se que no início da distribuição da vacina, naturalmente vão ser contemplados os grupos de risco, sobretudo os idosos. E a pergunta é a seguinte, como é que será, do ponto de vista prático, né, na sociedade, um grupo demográfico vacinado, então tentado a circular, tentado a se comportar normalmente em suas atividades, etc., e convivendo com o grosso, com a maioria da população, ainda sem cobertura vacinal? Bom, as perguntas são excelentes. Eu vou responder as duas porque elas têm resposta. Toda vez que você libera demais, em relação ao rigor na Europa, toda vez que você libera demais,
você tem uma ampla transmissão comunitária. Então, você tem uma grande parte da população positiva para o vírus, que podem ser agentes de contaminação. Então, você tem que responder com medidas mais rigorosas. Toda vez que você mantém um certo grau de proteção, você tem uma prevalência de pessoas com o vírus menor e você pode ser mais frouxo, vamos dizer assim, com as suas medidas de contenção. O que aconteceu nessas cidades na Europa? Elas voltaram a sobrecarregar os seus sistemas de saúde. Então, eles tiveram que ser muito mais rigorosos para evitar totalmente o contágio, ou quase que totalmente o contágio. Se você toma medidas menos rigorosas continuamente, você vai precisar de medidas menos rigorosas lá para frente. Então, se no Brasil, eu volto a dizer, se no Brasil nós não tomarmos medidas agora, tanto de comportamento das pessoas quanto de políticas públicas, nós vamos ter que implementar medidas mais rigorosas do que aquelas que eu desenhei aqui. O que eu estou dizendo é, se nós formos responsáveis, talvez não precisemos chegar a medidas ultra rigorosas como aquelas que a Europa está aplicando agora. Essa é a primeira resposta. Segunda, em relação às vacinas. Nós sempre fizemos isso. Nós vacinamos antes os grupos de maior risco. Então, para patologias das crianças, nós fizemos as campanhas de vacinação para as crianças. Para patologias dos idosos, gripe, nós fizemos a vacinação primeiro dos idosos e depois liberamos as vacinas para as outras faixas etárias. Faremos a mesma coisa agora. Quem que nós vacinamos primeiro para a gripe? Profissionais de saúde e os pacientes que têm morbidades. Classicamente, os de mais idade, mas para a SARS-CoV-2, além de mais idade, nós já sabemos que ela é mais grave em pacientes que têm doenças crônicas, vamos precisar vacinar também na primeira etapa os pacientes que têm patologias crônicas de maior risco. Então, patologias cardíacas, patologias pulmonares, patologias renais, obesidade, então, diabetes, essas situações nós vamos ter que vacinar primeiro. Como essa é a população de maior risco de doença e de doença mais grave que precisa de internação, quando nós vacinarmos essa população, nós já teremos a nossa sociedade muito mais protegida em termos de mortalidade. E, em seguida, vacinaremos os jovens e as crianças que têm menos risco de doença grave. É uma sequência de vacinação. Nos propomos a vacinar a todos, só que primeiro aqueles que estão em maior risco e depois aqueles que estão em menor risco. Isso se faz, sempre se fez, e vai se fazer da mesma forma dessa vez. O que nos preocupa é que essa política e a identificação dos pacientes de risco para a classificação ainda não está sendo implementada. Então, não vai adiantar se a gente não implementar essa política, não escrever essa política nacional de imunização, termos vacinas já no primeiro trimestre do ano que vem. Precisamos desenhar essas políticas, identificar as populações de risco e fazer o sequenciamento. Por exemplo, uma população que a gente tem que discutir agora é a dos educadores, a dos professores, as pessoas que trabalham nas escolas, porque existe uma premência de abrir as escolas também. E por que existe essa premência? Porque as crianças estão tendo uma enorme perda do seu potencial cognitivo. Vocês sabem que a plasticidade cerebral é maior nos primeiros anos de vida e as crianças precisam ser estimuladas para depois realizarem todo o seu potencial cognitivo, potencial de aprendizado. E nós temos uma perda aí já dada por esse ano sem as escolas, que é muito mais intensa, muito mais grave, muito mais relevante nas populações mais vulneráveis, nas pessoas mais pobres, e que precisamos fazer o resgate dessa situação. Então, eu proponho, por exemplo, que já nos primeiros grupos de vacinação estejam os professores e as pessoas que trabalham em escolas, porque aí eu poderei retornar as crianças para seus ambientes de ensino, para suas
escolas, das suas salas de aula, sem medo de contaminar os seus professores e os profissionais que trabalham nas escolas. Bom, doutor Paulo, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a participação do senhor e convidá-lo para retornar. Espero que com melhores notícias mais para frente. Muito obrigada, doutor Paulo. Estou à disposição de vocês, Mônica, Lavareda. Muito obrigado pela oportunidade de informar o público de vocês. E você pode rever a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.